Então você tem que então aprender a viver de forma intensa todas as coisas, das pequenas às mais complexas. Mas você precisa entender que uma das coisas que o Senhor diz, nós precisamos ser intensos naquilo que fazemos. Você ama o seu filho, então seja intenso nesse amor. Não precisa expressar o amor ao seu filho dando correção. Eu amo meu filho. Não faça isso. Não faça aquilo. Você não está vendo que está errado. Não, amor intenso. Amor intenso é você. Baba mesmo. Vai lá babar no seu filho. Vai lá, gruda, beija, pula no colo. Entendeu? Quando seu filho ou sua filha falam, para, você está parecendo um chiclete grudado. Aí você dá um tempo. Mas seja intenso. Seja intenso, viva de forma intensa em tudo. Dá para entender? É uma das formas que Deus está dizendo de como nós temos que viver. Aí você fala, estava conversando com o Gia um pouco esses dias a respeito de confronto. Fala, não consigo. A minha família sabe o quanto que eu por Deus já fui moldado. Mas o meu pai, eu tenho uma admiração muito grande pelo meu pai, já falecido. Só que eu abraçava o meu pai só no final do ano e quando era aniversário. Então quando chegava o aniversário, quando era meu aniversário eu já acordava, eu já sabia, hoje eu vou receber um abraço do meu pai. Era um dia especial. E era abraço de homem, sabe como é que é abraço de homem, Me solta, me solta, me solta. Acabou, agora só no final do ano. E eu aprendi assim, então dentro da minha casa, para eu abraçar meus filhos, abraçar minha esposa, o Espírito Santo teve que trabalhar muito no meu coração. Então você precisa entender que Deus, Ele trabalha, Ele muda você. Você precisa ser intenso. Aqui o profeta está sendo ensinado, assim como o Espírito Santo está ensinando você. A forma, Ele está mostrando para você a forma errada como você vive e a forma certa de você viver. Só que para você aprender a viver da forma certa, você precisa se dispor e tomar atitude. Você precisa se dispor e tomar atitude. Você precisa aprender a confrontar. Você tem que ter coragem de confrontar aquilo que te impede de viver o que Deus quer que você viva. Dá para entender o que eu estou dizendo a você? Desci à casa do oleiro, eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O versículo 4 fala sobre o bem que lhe pareceu. Aí a gente começa a sair do natural e entrar no sobrenatural. Deus começa a exemplificar no natural, aí a gente entra no sobrenatural. Qual que é o sobrenatural? Deus está dizendo para você, você não é a Gabriela. Nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Você não é a Gabriela. Amém? Nós não somos. Eu sou assim, eu sou assim. Aí tem uns crentes, que não, deixa, vou pedir 5 minutos para Jesus, vou derrubar esse negócio aqui. O que Deus está dizendo para nós? O que o Senhor está dizendo para nós? Olha, se você não está de acordo com aquilo que eu pensei que você fosse, eu faço você de novo. Dá para entender? Só fiz assim, ninguém falou amém, vou repetir então. Se você não está do jeito que eu pensei que você fosse, eu te faço de novo. Amém. Entendeu? Os milagres acontecem lá. Deus, Ele faz você de novo, você precisa acreditar nisso. Você precisa. Para você vencer, como é que eu venço os confrontos que eu preciso ter na minha vida? Como que eu venço? Deus, Ele faz de novo. Gente, olha o apóstolo Pedro. Olha o apóstolo Pedro. Eu quero que você entenda que esse homem viveu não, Esse homem viveu 3 anos e meio com Jesus Cristo. E Jesus Cristo ali ensinando o homem, além dos milagres que ele viu, tem uma passagem que é o próprio Pedro que pergunta, Senhor, se meu irmão pecar contra mim,
Quantas vezes eu preciso perdoá-lo, né? Porque ele já devia estar no limite com alguém, né? Para ver se eu tô, como é que eu tô nesse negócio para poder já descartar essa história. Aí Jesus fala assim, né? 70 vezes 7, né? É uma quantidade, independente do número, mas é uma quantidade que humanamente Pedro recebeu aquilo e falou, e agora? Porque eu tenho que perdoar e agora. Então esse homem ele viveu durante 3 anos ali com o Senhor. E Jesus dizendo o que ia acontecer. Jesus está falando para ele o que vai acontecer. Ele não está sendo pego de surpresa. Jesus está dizendo para ele o que vai acontecer. Olha, eu vou ter que ser entregue. E Jesus está explicando. E Jesus está explicando. E está explicando. Aí tem um momento que Jesus pega só os apóstolos ali, os discípulos, e fala assim: o pessoal fala que eu sou quem? Como é que está o entendimento do pessoal, né? Quem que eu sou? Aí vem os questionamentos. E Pedro então fala assim: você é Jesus, o Filho de Deus, né? O Messias. Aí fala assim: olha Pedro, não foi homem, quer dizer, não foi o mundo, não foi a faculdade, não foi a pós-graduação, não foi o PhD que te mostrou isso, foi o Espírito Santo, né? Mas aí, como homem, eu fico pensando, né? Segura o pé de Pedro, senão vai voar. Logo depois, Jesus fala assim: não, porque eu vou precisar me entregar. Fala: não, Senhor, o Senhor não vai. Vamos achar uma maneira. O Senhor não vai poder fazer isso. Aí o próprio Jesus, que acabou de elogiar o homem, olha para os olhos dele e fala assim: arreda-te daqui, Satanás. Né? Imagina se Jesus, cheio de amor por você, olhar para você assim: sai daqui, diabo. Né? Você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Nós precisamos olhar para isso e ver esse homem sendo moldado por Deus, por Jesus. E lá na noite da decisão, na noite em que o sangue, nos dias em que o sangue de Jesus viria para a nossa vida, mesmo não tendo nascido, mas a nossa salvação estava chegando. Pedro, quando vê a coisa preta, né? Paz, irmão, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. É um assalto, assalto o quê, rapaz? Pega da espada. Então, na hora que Jesus está sendo preso, Pedro, ele tinha uma espada na cintura, né? Tem muito irmão que vai pregar o evangelho com 38, com canivete, né? Se não aceitar, eu já mato ali mesmo, né? Então, Pedro, ele estava dentro dessa característica. O que você precisa entender, amados? Depois que ele passa por essa situação, depois que ele passa pelo momento Gabriela, você vai ver lá na frente em Atos, o mesmo homem que a Bíblia fala que aonde ele passava, a sombra dele tocava em alguém, as pessoas eram curadas. A transformação desse homem, a transformação é exatamente aquilo que Deus está dizendo para Jeremias: ei, você é um barro na minha mão. E se você continua carregando espada, eu quero dizer para você: eu vou tirar essa espada da tua cintura e vou colocar no teu coração, para que você entenda que a tua arma é a minha comunhão contigo, e não a tua força física e a sua forma de pensar. Dá para entender o que eu estou dizendo? Amém. Agora você fala assim: mas como? Né? Porque eu sou meio síndrome de Gabriela, né? Pessoal em casa é tudo sangue, né? Como é que fala? Sangue quente? Eu sou filho de pernambucano. É verdade, isso é verdade. Eu cansei de ver meu pai dar tiro para cima. Tinha um facão desse tamanho. Acho que ele devia ser um Pedro, né? Ele tinha um facão desse tamanho. As brincadeiras dele, ele teve comércio. Uma das brincadeiras que meu pai tinha. Os amigos dele, quando tinha soluço, ele tinha uma ponta do balcão assim que era vazado. E o facão ficava assim, ó. Eu vi ele fazer muitas vezes isso. A pessoa estava com soluço. Ele conversando com a pessoa, fala assim: mas você sabe que soluço sai e tal. E conversando com a pessoa, ele fazia a pessoa parar bem no vãozinho assim. Aí ele era canhoto. Então ele estendia a mão assim para a pessoa, ele segurava a mão da pessoa e com a outra mão ele pegava o facão.
Aí quando ele fazia a pessoa encostar o umbigo no balcão, os outros que já sabiam ficavam tudo olhando para observar a reação. Aí ele cutucava, mas ele cutucava com a barriga da pessoa com o facão. A pessoa levava um susto aqui na barriga, né? E normalmente a reação assim, o soluço sumia. Né? O que nós precisamos, o que você precisa entender é assim, que essa questão de você ter dentro de você, sei lá, personalidade forte, ou seja lá o nome que você dê, se não está em concordância com a vontade de Deus sobre a tua vida, você precisa entrar num confronto pessoal e deixar o Espírito Santo dizer para você o que você está fazendo errado, porque o teu errado vai dar resultado errado. E Deus está vendo o errado que vai acontecer na tua vida, e Deus está dizendo para você, olha, disponha-se, vá onde eu quero que você vá e ouça o que eu tenho para te dizer. E se você não estiver vivendo, ou não viveu, ou a história da sua vida não é o que a palavra, a minha palavra tem por promessa por você, não é a palavra que perdeu a validade, é você que está fazendo errado. Então entregue a sua vida na minha mão para que eu venha fazer você de novo. É o que Deus está dizendo. Para Deus fazer a gente de novo, Ele tem que nos quebrar naquilo que a gente tem por convicção, mas convicções erradas. Dá para entender o que eu estou dizendo? Existem convicções na nossa vida que são erradas. A gente, né, se pudesse jurar, a gente jurava de pé junto que está certo, mas diante do Espírito Santo está errado. E Deus está dizendo, mude, para você poder viver aquilo que anseia o seu coração. Amém? E no versículo 4, a gente começa a ver o agir do Senhor. Aí o que ele fala para Jeremias? Jeremias, você viu o oleiro trabalhar? Eu vi. Ótimo. Então vamos seguindo. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor. Olha que maravilha. Eu fico imaginando Deus chegar a um ponto de Deus olhar para você, falar o seu nome e falar assim, agora eu vou falar com você. Quem gostaria de ter essa experiência? Amém. De Deus chegar e falar assim, agora eu vou tratar direto com você. Eu não vou falar com parábolas, eu não vou falar através de enigmas, eu vou falar o assunto direto com você. Amém? Deus faz isso com a gente, viu? Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei, aqui é Deus falando, entenda isso. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Preste atenção, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, para derribar e destruir, se a tal nação se converter, preste atenção, da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então se você tem alguma coisa que está aí, fala, não, eu vou fazer, Deus fala, não faça, vou fazer, não faça, vou fazer, não faça, vou fazer. Aí no meio do caminho você fala, tá bom, Senhor, eu não vou fazer. Aí Deus fala assim, que bom, porque assim eu não preciso, então, lançar sobre a sua vida um sofrimento por causa da atitude que você tomaria. Então se você aprender a obedecer a Deus, Deus então vai tirar as maldades que estão em volta da sua vida. Dá para entender o que eu estou dizendo? Ei, Deus ele não é vingativo. Deus é um Deus de proteção, de amor. Deus é um Deus de amor. O que você precisa entender é que existe um reino que veio. Jesus fala que o diabo ele veio como um ladrão para matar, para roubar e para destruir. Não é Deus que mata, não é Deus que rouba, não é Deus que destrói. Quem destrói é o diabo. E o diabo destrói quando você faz algo errado. Deus fala assim para você, fecha a porta, meu filho, para que o ladrão não entre. Se você deixar a porta destrancada, o ladrão vai entrar. Deus não vai fazer nada porque ele avisou você que a porta tinha que estar trancada. Agora você fala assim, eu não vou trancar a porta, 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 o ladrão vai entrar. E aí o que Deus está dizendo é o seguinte, passa tudo pelos olhos de Deus. Para o diabo entrar na tua vida, passa pelos olhos de Deus. Mesmo com a sua porta destrancada,
O diabo tem que dizer para Deus que ele vai entrar na sua vida, vai entrar na sua casa, e o diabo tem que dizer para Deus o que ele vai fazer na tua vida. E Deus não impede porque você não trancou a porta. E Deus disse para você trancar. É isso que você tem que entender. As leis espirituais de Deus são imutáveis. E o próprio Senhor não pode transgredir as suas leis. Então ele te ensina a você se defender para que Ele te proteja. Aí quando o diabo está preparando e tal, no momento que está todo mundo distraído dentro de casa, que ele vai entrar, aí você fala, tá bom Deus, eu vou trancar a porta. No momento que você tranca a porta, que o diabo tenta entrar na tua casa, a porta está trancada, e se ele forçar, aí vem os anjos do Senhor. Aí o diabo vira para Deus, mas você permitiu que entrasse. Fala, até o momento que está trancado. De repente a tua porta é assim, é um fiozinho de lã que você põe um preguinho pregado aqui, você puxa o fiozinho, outro preguinho. Mas os anjos do Senhor não permitem que o diabo entre na sua casa, porque você obedeceu. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos aprender a isso. O Senhor, Ele nos protege segundo aquilo que nós vivemos, segundo aquilo que nós desejamos viver com Ele. Vamos seguir. Versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento, olha que interessante, e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Você tem que ver os dois lados. Tem gente que está no erro, chega um momento que Deus é tão impactante na vida dela que ela fala assim, não, vou parar com esse negócio, não vou fazer mais. E aquela pessoa passa a ser abençoada. Agora tem gente que faz certo, chega uma hora e fala, estou cansado de fazer certo, vou começar a fazer errado. Vai ter um problema na vida. Dá para entender o que eu estou dizendo? Então, o que é ter vida com Deus? O que é ser um vaso na mão do oleiro? É obedecer ao Senhor, é andar com Deus, é estar no lugar que Deus quer que você esteja. Tudo está relacionado a isso. A palavra do Senhor diz que entre algumas coisas que o Senhor é em nossa vida, a palavra de Deus nos ensina que Deus é o nosso conselheiro. O teu conselheiro não é o homem que faz o jogo do bicho. Fulano, sonhei com isso, o que vai dar hoje? Ele não é o seu conselheiro. Não é. Não é o seu conselheiro. O seu conselheiro é Deus. Deus fala assim, filho, você ganhará do seu trabalho você será feliz com o suor da sua testa. Dinheiro fácil não é dinheiro abençoado. Dá para entender o que eu estou dizendo? Só que assim como nessa área, em todas as áreas, você tem que buscar no Senhor o conselho. Tem gente que entra na nossa vida só para nos fazer mal. E Deus fala, olha, não seja mal educado, né? Trate a pessoa bem, porque é uma vida também que Deus ama. Só que o coração dela está endurecido. E ela vai atrapalhar você. Se afaste. Não é ser mal educado, não é virar as costas para ninguém. Mas tem pessoas que você conversa, você fala, você abençoa, mas você não coloca para dentro da sua casa para ficar tomando um cafezinho. Ah, vamos lá em casa. Estou indo na sua casa tomar um café, estou levando pão. Tem manteiga aí? Aí entra lá na sua casa e, né, acaba tumultuando a tua comunhão com Deus. Conselheiro em tudo, conselheiro no trabalho. A palavra do Senhor diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, mas você tem que ter um cuidado muito grande de você mesmo não fechar a porta que Deus te deu.
Aí você está no trabalho que Deus te deu, aí vem uma oportunidade, né, maior do que aquela. Olha, porque vai diminuir a carga horária, vai aumentar o salário, você pode pedir folga quantas vezes você quiser no ano. O carro da empresa você pode usar à vontade, dá um combustível. Se você sair do lugar